o personagem central desse texto, com seu contexto, foi João. E nós já dissemos que João é o apóstolo do amor. O João, ele é apontado entre os 3 amigos de Jesus. Era Pedro, Tiago e João. E João, sendo amigo de Jesus, era o que estava lá na beira da cruz, no pé da cruz, quando Jesus estava já para expirar, para entregar o seu espírito nas mãos do Pai. Estava lá o João. E o João, ele, como os outros, sabia muito bem o que era aflição. E por isso ele escreveu, dizendo, está ali, falando sobre aflição. Também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Aflição aonde? Aflição aqui na terra. Mas aqui na terra tem aflição? Sim, porque o próprio Jesus ensinou: no mundo tereis aflições. Então, ele está dizendo: vosso companheiro na aflição. O reino estabelecido aqui na terra, é o reino que ele existe, subsiste, entretanto, com aflição. E aí continua dizendo também que ele é nosso companheiro na paciência de Jesus Cristo. E agora ele começa a contar a sua experiência, ele estando na ilha chamada Ilha de Patmos. Nós já falamos aqui no início da nossa fala, na outra oportunidade, que a Ilha de Patmos era um local onde eram enviados os inimigos número 1 de Roma, os homens de alta periculosidade, homens que colocavam em suspeita toda o Império Romano. Eram realmente inimigos que podiam minar o Império Romano. E João, como ele era o que profetizava, proclamava, anunciava o Senhor Jesus, o ressuscitado, então ele era como um homem perigoso. Ele vivia na cidade de Éfeso. Ele não estava em Jerusalém, ele estava em Éfeso, ministrando, pastoreando, cuidando das igrejas na Ásia Menor. E lá, ministrando a palavra de Deus, o Império Romano resolveu então prendê-lo e enviar ele para esta ilha chamada Ilha de Patmos. E a pergunta que nós estamos fazendo é: como ter esperança em dias difíceis? E aqui João, ele passou por dias muito difíceis. Então, nós já falamos algumas situações, que é como nós vamos ter essa esperança. E eu quero continuar dizendo: nós temos esperança porque o Cordeiro que veio a esse mundo, que foi dito por João o Batista: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro foi morto, esse Cordeiro mataram ele, esse Cordeiro levaram ele para a cruz para ser imolado, esse Cordeiro expirou na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, triunfantemente ressuscitou. O Espírito de Deus o ressuscitou e tirou ele da tumba. A tumba ficou vazia no terceiro dia, no domingo pela manhã. É por isso que a igreja, de tempos para cá, ela comemora o dia do Senhor no domingo, exatamente que foi no domingo que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ressuscitou glorioso, venceu a morte, venceu o inferno, e ele ressuscitou com uma razão:
dia de dias melhores. Ele ressuscitou para dizer: ei, eu ressuscitei, eu peguei a chave da morte, eu peguei a chave do inferno, eu tenho poder sobre o inferno, eu tenho poder sobre as doenças, eu tenho poder sobre aquilo que tranca a sua alma, que tranca a sua vida, as prisões espirituais. Eu tenho esse poder sobre tudo e todos, porque eu estive morto, mas ressuscitei. Nós temos esperança de dias melhores, porque o Cordeiro, ele foi morto, mas ressuscitou. Jesus Cristo venceu a morte. Ele venceu a morte para a gente vencer adversidades. Ele venceu a morte para a gente vencer a mentira deste mundo. Ele venceu a morte, ressuscitou e venceu a morte para a gente poder ter também como vencer a escuridade desse mundo. A Bíblia diz que o mundo vive em densas trevas, em escuridão espessa, mas Ele ressuscitou para ser luz do mundo. Continuamente Ele é a luz do mundo que resplandece sobre a nossa vida. E Ele diz que aquele que anda nele não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele ressuscitou para que nós tivéssemos a claridade. O mundo não conhece Jesus ressuscitado. O mundo conhece o Jesus histórico. O mundo conhece o Jesus filho da irmã Maria. O mundo conhece o Jesus que nasceu em Belém, na Judéia. O mundo conhece o Jesus que foi apresentado no templo ao 8º dia. O mundo conhece o Jesus que a Bíblia conta a história, que os livros contam a história. O Jesus, ele é conhecido por muitos como aquele que é divisor de águas, aquele que foi antes da história e agora é na história e será futuramente na eternidade depois da história. Nós vamos aprender história aqui no colégio, na faculdade. A gente vai encontrar AC, quer dizer antes de Cristo, e a gente vai encontrar DC, significa depois de Cristo. Cristo está nas universidades, é verdade, está também no ensino médio, é verdade, está também no ensino fundamental, é verdade. Todos começam e tem que ver o nome Jesus e ver o nome Cristo, mas Cristo não é apenas uma história, Cristo é uma realidade. Cristo é aquele que foi morto, mas está vivo, e Ele está dizendo para mim e para você: eu estou com você todos os dias, até a consumação do mundo, dos tempos. Por que você não tem esperança se você crê nesse Jesus que foi morto e que reviveu? A razão de Ele viver de novo, a razão de Ele sair da tumba de José de Arimateia, a razão de Ele não estar lá depois das 6 horas da manhã no domingo, é exatamente para dizer para o mundo inteiro: eu tenho poder sobre o inferno, eu tenho poder sobre a morte, eu tenho poder sobre o domínio do pecado. Você não precisa mais viver trancado sobre essas grades espirituais, porque eu venci para você viver, eu venci para você ter liberdade. Por que é que nós temos esperança? Temos esperança porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao 3º dia. Por que nós temos esperança? Temos esperança porque Ele venceu e João o viu assentado no trono. A Bíblia diz que João, em espírito, vai entrando e ele entra na sala do trono e ele vê o trono vazio e ele vê um pergaminho selado com 7 selos no trono, e ele começa a se perguntar: e agora? Cadê? Quem é que vai abrir o livro? Quem vai sentar nesse trono para abrir o livro?
se desesperar e começa a chorar, porque ele ouve anjos dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Quem é digno? Acredito eu que João começa a olhar para Adão, o primeiro homem criado na terra, e quem sabe ele tem uma expectativa que Adão poderia abrir aquele livro por ser o primeiro homem da terra. Não, o Adão meneava a cabeça dizendo: não, eu sou indigno de abrir esse livro. Quem sabe olhou para Noé, que foi o homem patriarca responsável por colocar uma nova geração de seres humanos na face da terra, através da sua família. Olha para Noé com a sua barba grande e espera em Noé, tem uma expectativa que Noé diga: eu tenho condições de abrir esse livro, porque fui eu quem estive dentro da arca por 150 dias, fui eu que vi a arca descendo do Monte Ararat, foi eu quem comecei uma nova geração, realmente. Mas olha ele para Noé, e Noé balança a cabeça: eu não tenho dignidade para abrir esse livro. E ele chora. Está no texto bíblico dizendo: em João chora muito, porque não vê ninguém com dignidade. E agora ele coloca todas as suas expectativas em Abraão, e diz: se Abraão não puder, estamos perdidos, porque o Abraão é o pai da fé. E aí veio Abraão com aquela barba bem branquinha, meneando a cabeça, dizendo: não tem o mínimo de dignidade para abrir esse livro e nem olhar para ele, e o trono vazio, o livro lá. E a Bíblia diz que João chora muito, fazendo mais uma conjectura. Ele continua agora colocando sua expectativa no Isaac, porque o Isaac foi símbolo de Cristo, porque o Isaac carregou as lenhas nos ombros, porque o Isaac foi amarrado para colocar-se em cima da lenha, para tornar-se um sacrifício. Quem sabe agora seja o Isaac. Ele olha para o Isaac diz: olha, esqueça, eu não tenho o mínimo de dignidade. Agora ele olha para Jacó, porque ele diz: olha, Jacó lutou com Deus, Deus mudou a história dele, o nome dele. Agora diz que ele não chamaria mais Jacó, e sim Israel. E Israel tem o nome de príncipe, e um príncipe terá dignidade de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olha para o Jacó, Israel, e ele balança a cabeça: nem eu e nem os meus filhos temos dignidade de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Fazendo mais uma conjectura, ele de repente olha para uma multidão e encontra o rei Davi. Diz: agora sim, o rei Davi será digno de abrir o livro, porque ele foi um homem segundo o coração de Deus. E quando ele olha para o rei Davi falou: nem olha para mim, fazendo somente uma conjectura, nem olha para mim, porque eu não tenho dignidade. A minha dignidade é apenas de olhar para o chão. Eu não tenho dignidade nem de levantar os meus olhos para olhar para esse trono aí. Esqueça, eu não tenho. E João chorava muito. E a Bíblia diz que ele agora olha, quem sabe, para os tempos mais modernos, e olha para João o Batista. Agora João Batista, sim, que o João Batista veio com uma finalidade aqui para a terra, para abrir o caminho para o Messias. Então ele vai abrir o livro, está resolvendo o problema. E João Batista diz: não, eu sou apenas uma voz que clamou no deserto, eu não tenho dignidade para abrir esse livro. E agora, quando João não tem mais nenhuma expectativa, João agora se desespera, chora demais. Abre-se uma porta atrás dele, e o anjo diz: olha para trás, João. E aí vem vindo um homem lá, cabelos brancos, barba branca, uma boca saindo da
sua boca uma espada, os seus pés com um coturno, com um latão reluzente, pronto para a batalha, pronto para a guerra. Um ser nessa performance. E agora o anjo diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O que é que o anjo quis dizer? Eis aí aquele que te dá esperança. Eis aí a esperança da humanidade. Eis aí a esperança da igreja. Eis aí a esperança para os pastores. Eis aí a esperança para a liderança da igreja. Eis aí a esperança para as crianças que serão o futuro do amanhã. Eis aí a esperança. Só existe esperança porque ele foi morto, mas vivo está eternamente. Porque temos esperança? Temos esperança porque ele foi morto na verdade, mas vivo está. E ele está vivo para ficar assentado no trono. E quando falamos de trono, falamos de autoridade. Quando falamos de trono, falamos de aquele que tem uma autoridade sobre um território, sobre uma região. Quando falamos de trono, falamos de um rei que tem coroa. Quando falamos de trono, falamos de alguém que tem uma capa da realeza. Quando falamos de trono, falamos de alguém que usa um cetro na mão, que é realmente o símbolo de autoridade, de uma voz de comando. Quando falamos de trono, falamos de aquele que tem autoridade sobre súditos. Quando falamos de trono, falamos daquele que tem autoridade sobre soldados. Quando falamos de trono, falamos daquele que tem autoridade sobre vários e vários pelotões de guerra. Quando falamos de trono, falamos daquele que tem riqueza. Quando falamos de trono, falamos daquele que tem realmente guardado um bom tesouro, porque todo aquele que está sentado no trono é rico, tem autoridade, tem riqueza. Eu estou te apresentando nesta noite não só aquele que te dá a esperança, mas aquele que é totalitário, aquele que tem nele todo o poder, toda a glória, toda a honra, aquele que merece júbilo, aquele que deve ser exaltado, aquele que deve ser glorificado. Por que, pastor, ele deve ser glorificado? Porque ele está glorificado no céu. Ele é digno de abrir livro e desatar 7 selos. Ele está assentado no trono. E se ele está assentado no trono, você não precisa ter medo do amanhã, porque ele vive. Posso crer no amanhã. Não tenha medo do teu futuro. Por quê? Porque ele vivo está. Ele está assentado no trono. Ele é rei. E não é somente um rei com R minúsculo. Ele é rei com R maiúsculo. Ele é rei dos reis. E ele é senhor dos senhores. Ele dá a ordem e a ordem dele acontece. Você está tranquilo, não precisa ter medo do amanhã, porque ele envia uma ordem em direção à sua história. Ele envia uma ordem em direção à sua vida. Ele envia uma ordem. A minha Bíblia diz que ele enviou anjos, e você tem anjos acampados, e a Bíblia fala assim: os anjos acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Esses anjos pertencem a quem? Pertencem àquele que está no trono. Esses anjos trabalham em favor de quem? De nós que pertencemos àquele que está no trono. Ele nos comprou. Ele nos comprou com o seu sangue. Ele derramou sangue na cruz do Calvário. Ele nos resgatou do poder das trevas. Ele ressuscitou e está sentado no seu trono, e de lá ele envia voz de comando para que nós pudéssemos ter vitória. A igreja é uma
principados que não tem mais solução para eles. Mas Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou para dizer: olha, você tem poder na sua mão, eu entreguei o poder na sua mão, você com o meu poder que eu entreguei na sua mão, você é mais do que vitorioso, porque sou eu quem te torno vitorioso. É só guerrear, meu irmão. Guerreie as boas batalhas do reino de Deus. Guerreie as milícias que lhe são propostas. Não cruza o braço na hora de guerrear. Levanta cedo na hora de guerrear. Vai para a oração na hora de guerrear. Vai para a consagração em jejum na hora de guerrear. Porque se você guerreia em oração, os anjos do Senhor guerreiam no mundo espiritual e entrega a vitória na tua mão. Ninguém recebe vitória de qualquer jeito, recebe vitória porque guerreou. Você tem alguém que está no trono, e quem está no trono tem poder. Ele tem poder e ele se responsabiliza com aqueles que é dele. Quem está no trono, ele responsabiliza por aqueles que lhe pertencem. Nós pertencemos ao reino de Deus. Nós não pertencemos ao reino das trevas. Nós não temos satisfações a dar ao reino das trevas. Não tem que se preocupar que o inimigo está furioso, que o inimigo mandou uma mensagenzinha, que o inimigo falou que vai te derrotar. Isso é coisa dele. É coisa que mais o inimigo sabe fazer, que vai te destruir, que vai te derrotar, e agora você está perdido na mão dele. É coisa que mais ele sabe fazer, é tentar amedrontar o crente. Mas o crente precisa ter certeza, convicção no seu espírito, de que o Cordeiro foi morto na verdade, mas ressuscitou, vivo está. E ressuscitou para te tornar mais do que vitorioso, mais do que vencedor. Quando você está na peleja, você vai pelejando em oração, e aí no céu do trono ele envia ordens de comando, ele envia ordens, e quando ele envia ordens, a ordem dele é certeira, ele não volta atrás nas suas ordens, ele envia uma ordem, e essa ordem ela é executada. A minha Bíblia só passarão o céu, passarão a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Se ele diz assim: vai lá e entrega a vitória para o meu servo, esses anjos podem encontrar guerras aí no espaço sideral, podem encontrar realmente um batalhão de anjos caídos aí tentando impedi-los, mas eles vão guerrear até chegar em você. É o que aconteceu com Daniel. 21 dias de oração. E o que fez Daniel? Permaneceu em oração. Permaneceu orando. Não é? E depois de 21 dias, vem o anjo e entrega a vitória para Daniel e diz: Varão, tu és valoroso no céu. Deus me enviou a mensagem e falou que você tem vitória, tá? Aquilo que está pedindo, você é vitorioso. Aqueles que estão contigo também são vitoriosos. Os hebreus que estão aqui vão ter vitória. Anjos que receberam ordem, voz de comando no céu. Eles tiveram problemas, claro que tiveram problemas. O anjo mensageiro teve que voltar para o céu e pedir para vir um pelotão lá no céu. Ele encontrou problemas no meio do caminho. Então ele chamou Miguel, que é o arcanjo do céu. E o Miguel veio com certeza com o seu pelotão de anjos, miríades de anjos. E aí veio, resolveu o problema, limpou o caminho. E aí o anjo mensageiro chegou em Daniel e entregou a bênção que tanto Daniel estava precisando, uma mensagem diretamente da parte de Deus por um anjo mensageiro. É só você crer. Creia, porque o Deus de Daniel é o meu Deus e é o teu Deus. Creia, porque o Deus que era de João na ilha de Patmos é o meu Deus e é o teu Deus. Creia, porque se você foi colocado numa
dias melhores. E o dia melhor teu são dias melhores fora desta ilha que mata pessoas, ilha de Patmos. Você vai voltar do lugar que te tiraram, vai ser honrado, porque o meu Deus é Deus de dupla honra. O diabo quer tirar a sua honra, vem Deus e te dá dupla honra. Por quê? Porque foi morto, mas reviveu. É Cordeiro de Deus vivo, poderoso, e está cuidando de Israel, a sua nação, mas também cuida de todos aqueles que aceitaram a Ele, Jesus, como seu Salvador pessoal, e está pronto para conceder vitória. Então, não se preocupe com o dia de amanhã, viva na esperança de dias melhores, tão somente porque Ele vive, porque Jesus Cristo vive. Jesus Cristo não está morto. Todos os homens, mulheres que inventaram religiões durante todos esses anos e em gerações por gerações, eles morreram e permaneceram sepultados. Mas a grande diferença é que quando chegam em Jerusalém e vão lá para o horto, jardim do Getsemane, e andam um pouquinho mais e vai ali para o cemitério de Jerusalém, não encontra o túmulo de Jesus lacrado. O único túmulo que é aberto para visitação está lá aberto, e quando a pessoa entra lá, não está mais aqui, ressuscitou. O nosso Cristo está vivo. Lembrando bem, meus irmãos, que Jesus não veio nesta terra para formar nenhuma religião. Jesus não veio aqui com o intuito de inventar uma igreja, uma nomenclatura, o nome de uma igreja, ou para as pessoas segui-lo como uma religiosidade. Não, ele não teve essa ideia. Mas, como as pessoas se ajuntaram, se aglomeraram, e os gentios começaram a aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal e dar testemunhos de que realmente creram em Jesus, então, lá na Síria, Antioquia, na Síria, primeiro os judeus cristãos e os gregos começaram a ser chamados de cristãos, quer dizer, pequenos cristos, ou seja, homens que imitam a Cristo, homens que procuram imitar a Cristo na sua ideologia, no seu amor, no seu carisma para com a humanidade. De lá para cá, então, as pessoas é que colocaram essa nomenclatura, cristianismo. Quem segue a Cristo é um cristão, automaticamente cristianismo. Mas foi inventado por homens. Cristo não veio inventar nenhuma religião. Entretanto, nós, quando perguntam para a gente, você é cristão ou não? Sim, eu sou cristão. Você é ligado ao cristianismo, porque existem muitos ismos por aí. Entre esses ismos por aí, nós pertencemos também a um desses ismos que chama-se cristianismo, porque nós pertencemos ao Cristo que foi morto, mas vivo está. Você pode dar uma salva de palmas para esse Cristo que foi morto, mas vivo está. Então Deus te abençoe. Viva na esperança de dias melhores. Deus abençoe.